Havendo número regimental, declaro aberta a presente reunião. E aí, passo ao senhor para fazer a fala de conclusão do nosso encontro de hoje, Saberes e Fazeres, que foi muito produtivo. Agradecer a Rita, agradecer a todos que participaram com excelentes demonstrações, que a gente pode unir perfeitamente o conhecimento tradicional, ancestral e os saberes notórios também de nossas universidades. Com a palavra, professor José Jorge. Bom, apenas agradeço uma vez mais essa oportunidade que nos foi dada ao Instituto de participar outra vez de uma reunião da comissão. Agradeço a deputada Rosaneide, a deputada Aura Carolina, é um prazer, um carinho de novo revê-la. A deputada Érica, que é aqui também de Brasília, né, que é uma querida próxima de nós também, Benedita, a deputada Jandira, a Rita, que estamos aqui, a Bia, que infelizmente não pôde, e o colega, querido amigo também, o professor Cabenguele, que é o vice-coordenador do Instituto, que infelizmente está com Covid e não pôde vir. A Kainako Kamayurá, agradecer também, que sou muito próximo da Mapulu, né, do Manil, do Kotok. Um abraço para eles. E ter essa nova oportunidade, eu acho que eu agradeço demais por essa oportunidade de recolocar a importância desse projeto do Encontro de Saberes. Eu acho que esperamos, né, uma nova retomada no ano que vem. Nós vamos ter aí um reflorescer, né, com certeza, uma reconstrução muito grande e será uma grande oportunidade de retomar todo esse diálogo entre nós. Agradecemos imensamente essa oportunidade. Um abraço a todos. Muito obrigada, parabéns ao professor. Quero dizer que nós havemos de ter novamente o Ministério da Cultura, essas discussões dentro do Ministério da Cultura, um país que respeita o povo originário, o povo tradicional, todas as nossas culturas. Estaremos aqui com certeza, professor Rita, professor, reunidos e discutindo a reconstrução desse país. Muito obrigada. Muito obrigado. E a sua mala? Está aqui. Uma mala linda que ele trouxe aqui. Isso é do Expedito Celeiro, isso é do Juazeiro. Juazeiro do Norte. Muito obrigado. Fique em contato. Acho que é para tirar uma foto. Vamos. Tá bom. Tá ótimo. Vem, Aura, vem. Claro, nossa. Que bom. Muito obrigado. Um abraço em vocês. Que bom. Que maravilha. Estamos aqui. Nos vemos de novo aqui. Isso. Agora com a senhora. Então, outra pessoa pode ir? Eu quero falar agora. Ele não pode falar. Nossa, senão a gente vai atrasar a audiência. Obrigado, Lembrando que daqui a pouco temos uma audiência pública maravilhosa. Com a concordância do plenário, dispensa a leitura das atas da 10ª e 11ª reuniões realizadas nos dias 22 e 27 de junho por terem sido publicadas. Em discussão as atas, não havendo quem queira discuti-las em votação, aqueles e aquelas que as aprovam permaneçam como se encontram. Aprovadas as atas. Informo que foram feitas designações de relatorias no dia 13 de junho de 2022. Há um pedido de inversão de pauta aqui, número 8, do deputado Diego Garcia, que ainda não está presente. Quando ele chegar, normalmente a gente já passa sem dificuldade. Ordem do dia, item 1. Requerimento número 29, 2022, do deputado Alexandre Padilha, que eu subscrevo, que requer a realização de audiência pública para discussão do tema Projeto de Lei 152/2022, altera a Lei número 6533, de 78, que dispõe sobre a regulamentação das profissões
de artistas e técnicos em espetáculos de diversões e da outras providências para garantir o reconhecimento e representação sindical dos trabalhadores e trabalhadoras, artistas e técnicos. Em discussão, requerimento. Encerrada a discussão. Em votação. Deputados e deputadas que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de Decreto Legislativo número 11/2021, da Comissão de Relações Exteriores e da Defesa Nacional, que aprova o texto do acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da África do Sul acerca de coproduções audiovisuais, celebrado em Brasília em 13 de setembro de 2018. O relator pediu aqui, transferiu a deputada Áurea Carolina para fazer a leitura do parecer. Com a palavra para proferir o parecer, a deputada Áurea. Presidenta, então, a pedido do relator, eu peço para ir direto ao voto. A mensagem enviada pela Presidência da República ao Congresso Nacional 480 de 2019 é acompanhada pela exposição de motivos 105 de 2019 do Ministério das Relações Exteriores, que esclarece: o acordo tem por objetivo incrementar a cooperação entre os dois países no setor audiovisual, a saber, o Brasil e a África do Sul, bem como expandir e facilitar a coprodução de obras audiovisuais, o que poderá contribuir para o desenvolvimento e internacionalização das suas indústrias audiovisuais e para o incremento de seus intercâmbios culturais e econômicos. O acordo em exame refere-se à cooperação bilateral na área da cultura. O Brasil almeja consolidar-se como ator global no cenário da política internacional e a área cultural participa deste esforço diplomático. A cultura aproxima as nações e contribui para o mútuo entendimento, além de fortalecer a cooperação e os laços de amizade, valores consagrados em nossa Constituição. O acordo fortalece a cultura e tem reflexos positivos na economia, emprego e turismo de ambos os países, na medida em que prevê, a princípio, que as coproduções audiovisuais serão filmadas nos países ou em um dos países dos coprodutores e cidadãos do país em que a filmagem e locação acontecer deverão participar como figurantes, em pequenos papéis ou como participantes adicionais, cujos serviços sejam necessários para o trabalho a ser realizado. Dispõe que as filmagens em estúdios serão realizadas em estúdios localizados no território de uma das partes. A trilha sonora original de cada coprodução será produzida em uma das línguas oficiais da República da África do Sul ou da República Federativa do Brasil, em uma combinação desses idiomas. Diante do exposto, o voto é favorável ao PDL 1130 de 2021. É o voto, presidenta. Muito obrigada, deputada. Em discussão a matéria. Encerrada a discussão. Em votação o parecer. Aqueles e aquelas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei número 2958, 2020, da senhora Rosana Vale, que faculta a denominação de professora Mariângela Duarte ao campus Baixada Santista da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, localizado no município de Santos, estado de São Paulo. Relator, deputado Diego Garcia. Parecer pela rejeição e pelo encaminhamento da proposta ao Poder Executivo na forma de indicação anexa. Conceda a palavra ao deputado Diego Garcia para proferir seu parecer. Com a palavra, deputado. Obrigado, presidente. Peço a Vossa Excelência para ir direto ao voto. Com certeza. O projeto de lei número 2.958, de 2020, de autoria da deputada Rosana Vale, faculta a denominação de professora Mariângela Duarte ao campus Baixada Santista da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, localizado no município de Santos, estado de São Paulo. Em que pese a biografia da homenageada, acreditamos que a denominação de um campus deve refletir a identidade daquela comunidade acadêmica. Além do que as universidades federais possuem, por lei, natureza jurídica de autarquia, detentoras de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar.
No exercício dessa autonomia, por exemplo, podem as universidades federais, conforme disposto no parágrafo 3º do artigo 2º do citado diploma legal, criar e extinguir cursos nos limites de sua área de atuação territorial, bem como para registrar diplomas dos cursos por ele oferecidos. A identidade de uma instituição educacional é construída ao longo de um processo evolutivo da própria instituição e de seus membros, corpo docente, corpo discente, funcionários e pelo papel que esta instituição desempenha na comunidade na qual está inserida. Ou seja, é, em geral, entendido que sua denominação deva refletir esse processo evolutivo e a vontade da comunidade acadêmica. Este é o parâmetro seguido, por exemplo, pela súmula de recomendação aos relatores desta Comissão de Cultura, ao sugerir aos relatores que, ao analisarem o mérito de iniciativas que visem denominar bens públicos, apenas deem o voto favorável àqueles projetos de denominação ou redenominação que venham instruídos com uma prova clara de concordância da comunidade local ou regional, que pode ser, por exemplo, na forma de uma manifestação favorável. Tampouco nos parece razoável uma lei que faculte a denominação do campus, uma vez que a competência já é da própria instituição. Por outro lado, consideramos meritória a homenagem em si à professora Maria Ângela Duarte, que foi figura importante para a implantação do campus Baixada Santista da Unifesp, sendo nossa intenção apoiá-la, porém, como uma sugestão à comunidade local por via do instrumento regimental adequado para o caso, isto é, a proposição de uma indicação ao Poder Executivo encampada pela Comissão de Cultura e com registro de sua autoria original pela nobre deputada Rosana Vale. Nosso voto, portanto, é pela rejeição do projeto de lei número 2.958 de 2020 e pelo encaminhamento da proposta ao Poder Executivo na forma da indicação anexa. Esse é o voto do relator, presidente. Muito obrigada, senhor relator. Em discussão a matéria. Com a palavra, a deputada Jandira. Eu quero concordar com o relator. Eu acho que o relatório dele respeita a autonomia da universidade, e está correto. Na verdade, se a gente pudesse, sugeriria à universidade, nem ao Poder Executivo, mas é que a gente não tem esse caminho, né? Quer dizer, ele encampa como uma sugestão via o MEC, mas, de fato, a gente não pode aprovar uma lei dando nome a um campus. Isso, de fato, seria uma intervenção, né? Então, está correto. Respeitando a autonomia universitária, não tem como aprovar o nome de um campus aqui na Comissão de Cultura. Está correto. Parabéns ao deputado Diego, que exerceu o respeito à autonomia universitária. Sim, concordo plenamente, deputada Jandira. Mais alguém? Encerrada a discussão, em votação o parecer. Aqueles e aquelas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Muito obrigado, senhor relator. Retiro de pauta por ausência da relatora o projeto de lei 3819 de 2021. Retiro de pauta por ausência da relatora o projeto de lei 3820, também por ausência. E se por acaso o relator chegar antes do término, retomaremos. Projeto de lei número 6419 de 2016, do senhor Alceu Moreira, que denomina rodovia Janaína Borges de Oliveira, o trecho da BR-116, entre os bairros Rui Coelho, Gonçalves e Jardim Santa Rita, na cidade de Guaíba, estado do Rio Grande do Sul. Relatora, a professora Maria do Rosário. A deputada solicitou a deputada Áurea para ler o parecer. Com a palavra, a deputada Áurea. Presidente, eu vou direto ao voto. O projeto de lei 6419 de 2016, de autoria do deputado Alceu Moreira, tem por objetivo denominar rodovia Janaína Borges de Oliveira, o trecho da BR-116 entre os bairros Rui Coelho Gonçalves e Jardim Santa Rita, na cidade de Guaíba, Rio Grande do Sul.
A proposição está em consonância com a Lei 6454 de 1977, que dispõe sobre a denominação de logradouros, obras, serviços e monumentos públicos. Além disso, atende ao disposto na súmula de recomendações aos relatores número 1 de 2013 da nossa Comissão de Cultura. Só um instante. A informação sobre Janaína Borges de Oliveira. A jovem senhora Janaína morava no bairro Rui Coelho Gonçalves e sempre foi muito amada por seus familiares, seus amigos e colegas de trabalho por sua vontade e dedicação. Ela havia sido assessora parlamentar no Poder Legislativo de sua cidade, eficiente em sua atividade, o que lhe permitia ampliar cada vez mais o círculo de amizades, devido à sua simpatia, educação e gentileza. Foi muito ligada aos esportes, principalmente o futebol. Trabalhou permanentemente junto às autoridades para a construção de um acesso aos bairros Rui Coelho Gonçalves e Jardim Santa Rita. Ela faleceu em trágico acidente nessa rodovia federal aos 33 anos de idade. Sua trajetória, com apoio unânime da Câmara Municipal da cidade, a proposta comprova o mérito da homenagem. Diante do exposto, o voto é favorável à matéria. Em discussão, a matéria. Encerrada a discussão, em votação o parecer. Aqueles e aquelas que o aprovam permaneçam como se encontram. Parecer aprovado. Em razão de esta presidenta ser autora da proposição seguinte, convido a deputada Jandira para assumir a presidência desta reunião. Aí tu vai cuidando aqui. Projeto de Lei 6177 de 2019, da senhora professora Rosa Neide, que reconhece a cerimônia de Quarupi, realizada no Parque Nacional do Xingu, no estado de Mato Grosso, como manifestação da cultura nacional. Relatora, a deputada Áurea Carolina, parecer pela aprovação. Concedo a palavra à deputada Áurea Carolina para proferir seu parecer. Obrigada, deputada Jandira. Eu quero agradecer a oportunidade de relatar este projeto de lei tão importante e peço para ir diretamente ao voto. A Constituição Federal determina que o Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, bem como as de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. Com esse dispositivo constitucional, reconheceu-se o princípio da diversidade cultural. Não há quem possa negar que o Brasil, por força de sua formação histórico-social, é resultado do aporte de diferentes povos e tradições que contribuíram para a formação de nossa identidade cultural. Eis que chega em boa hora a presente proposição legislativa, que pretende reconhecer a cerimônia indígena, conhecida como Quarupi, como manifestação da cultura nacional. Destacamos um trecho da justificação desse projeto de lei, que melhor explicita a magnitude dessa celebração indígena em território nacional. O ritual indígena do Quarupi é uma grande celebração que ocorre anualmente no Parque Nacional do Xingu, no norte do estado de Mato Grosso, entre agosto e setembro. A cerimônia, que reúne todas as etnias do Alto Xingu, revive uma narrativa religiosa desses povos, centrada na figura de Mavut Zinin, divindade responsável pela criação do mundo, das coisas e dos primeiros homens, a partir dos troncos de um tipo de árvore chamada Quarupi. E tem como tema central a morte, o luto e o culto à memória de seus mortos ilustres. A cerimônia do Quarupi reencena o conteúdo dessa narrativa cosmogônica, comum a todas as etnias do Alto Xingu. Nela estão presentes os troncos cortados, pintados e decorados com ornamentos masculinos, como cintos de algodão colorido, colares de caramujo e cocares de penas, representando os mortos ilustres, geralmente lideranças tradicionais ou políticas que são homenageadas.
Na etapa do ritual que ocorre ao longo da noite, são acendidas fogueiras, em torno das quais há canto e dança para chamar os troncos à vida. Sinais sutis, como a movimentação da palha ou das penas que adornam os troncos, são percebidos como provas do sucesso na ressurreição dos mortos, ainda que por um breve momento. Segue-se a esse momento uma sessão de choro sentido de mulheres carpideiras. A etapa posterior do ritual, no amanhecer do dia seguinte, é a chegada dos vizinhos que sediam, dos vizinhos que estão ao redor do Quarupi, anunciada com gritos para jogos e lutas. Sucede-se, então, um rito de hospitalidade com oferta de comida aos visitantes pelos anfitriões. Os convidados trocam presentes entre si, ofertando cada um produtos de sua especialidade: cerâmica, arcos, colares. A cerimônia é encerrada com o lançamento dos troncos na água. Como se pode constatar, a prática do Quarupi xinguano é manifestação cultural da maior importância que deve ser reconhecida como manifestação genuína da nossa rica diversidade cultural. Em 2015, lideranças indígenas das etnias Iualapiti, Waurá, Auiti e Camaiurá procuraram então o ministro da Cultura, senhor Juca Ferreira, para solicitar o reconhecimento oficial do Quarupi como patrimônio cultural e material brasileiro, conforme estabelece o decreto 3551 do ano 2000. Desde 2019, por intermédio da lei 10.963 de 2019, o Quarupi foi declarado Patrimônio Cultural e Material de Mato Grosso, inserido no calendário oficial de eventos do Estado. No entanto, o processo de registro do Quarupi como Patrimônio Cultural e Material do Brasil, atribuição do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, não caminha necessariamente com a celeridade ideal. Assim, independentemente de quando o registro será concluído, não fica excluído o reconhecimento dessa cerimônia como manifestação da cultura nacional, o que apenas a consagra e a fortalece mais. Diante do exposto, o nosso voto é pela aprovação do projeto de lei 6177 de 2019, e eu quero emendar aqui minha profunda gratidão pela oportunidade de fazer este relatório e dizer, deputada professora Rosaneide, que eu tenho o sonho de participar do Quarupi um dia na minha vida. Eu espero poder vivê-lo. Muito obrigada. Sonho comum, eu estou à vontade também. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, apenas sonhar junto. Né? Em votação. Todos que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Deputada presidente Andira, Sim. eu só gostaria de agradecer a deputada Áurea por esse relatório e dizer assim que realmente é um presente e ao Xingu. E participar do Quarupi é um presente maior, né? É a gente olhar a ancestralidade e aí nós nos reconhecermos ali. O que desta manifestação eu também tenho um pouco, né? Daqui a pouco nós teremos o Quarupi aí em agosto, podemos fazer da Comissão de Cultura aqui uma viagem institucional, estarmos lá, porque eu acho que para a cultura brasileira é fundamental a presença desta comissão acompanhando o Quarupi. Muito obrigada. Já estamos aceitando o convite. Parabéns, deputada Rosaneide, deputada Áurea, pelo relatório. Eu pergunto ao plenário se nós podemos já apreciar o item 13, que também é da deputada Rosaneide, para que a gente não fique fazendo essa ida e volta para a mesa. Se ninguém tem discordância, vamos direto ao item 13. Certo, professora Rosaneide? O item 13 também é... Já foi lido o parecer, né? Já foi lido o relatório, inclusive pela aprovação com emendas. É o projeto de lei 966, do Marcelo Calero. A relatora, que é a professora Rosaneide, né? Para ela não precisar vir para a mesa e voltar e ficar esse ioiô de personalidades aqui da comissão. Então, é o projeto de lei 966 de 2022, do Marcelo Calero, que altera a lei 12.343, para ampliar o prazo de vigência do Plano Nacional de Cultura para 13 anos. É só para facilitar esse momento aqui, né?
Então, já foi lido pela professora Rosa Neide, foi o parecer pela aprovação com emendas, né? Então, como foi pedido vistas pelo deputado Eli Borges, a vista acaba hoje. É só a gente, de fato, ver se há discussão, se alguém quer discutir. Não havendo quem queira discutir, em votação o parecer da professora Rosa Neide. Aquelas e aqueles que querem aprovar, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Então, parabéns à professora Rosa Neide e ao deputado Marcelo Calero. Está aprovado. Eu preciso estar na comissão especial da PEC da enfermagem. Pergunto se eu poderia rapidamente ler o parecer do projeto, que eu estou aqui desde o início tentando ler esse parecer do item 12, em seguida a deputada Lídice também, que já chegou para aprovar o parecer dela, a deputada Rosa Neide volta para poder ir para lá. E a deputada Lídice também, né? Em seguida, o dela. Eu fui lá, dei presença, dei coro e voltei para aqui correndo. Agora esse, da Jandira. Item número 12, projeto de lei 3545 de 2021, do senhor Carlos Bezerra, deputado do Estado de Mato Grosso, que estabelece que a obra intelectual produzida em cumprimento a dever funcional, contrato de trabalho ou de prestação de serviço pertencerá a ambas as partes, apensado PL 3889 de 2021. Relatora, a deputada Jandira Fegali. Parecer pela rejeição da emenda 1 da Secretaria de Cultura, da Comissão de Cultura, e do PL 3889 de 2021, apensado. Conceda a palavra à deputada Jandira Fegali para proferir o seu parecer. Com a palavra, a deputada Jandira. Professora Rosa Neide, eu vou direto ao voto. O projeto de lei 3545 de 2021 altera a lei 9610 de 98 para estabelecer que os direitos autorais de obra intelectual produzida em cumprimento a dever funcional, contrato de trabalho ou de prestação de serviços pertencerá a ambas as partes. Como esclarece a justificação da proposta, o objetivo é introduzir na legislação brasileira a possibilidade da pessoa jurídica figurar como autora da obra, sendo os direitos autorais da obra atribuídos tanto ao seu criador intelectual quanto à pessoa jurídica contratante. Já a emenda número 1 de 2021 altera o projeto para estabelecer que os direitos autorais da obra intelectual que for produzida em cumprimento a dever funcional, contrato de trabalho ou de prestação de serviços, pertencerão ao empregador, salvo expressa previsão contratual em contrário. Consideramos que as propostas contrariam os princípios da Lei 9610 de 98, que versa sobre os direitos autorais no Brasil. Nossa Lei de Direitos Autorais protege os direitos de autor e os que lhes são conexos, considerando obras intelectuais as criações de espírito da pessoa física. Pertencem ao autor os direitos morais e patrimoniais sobre a obra que criou, sendo os direitos morais inalienáveis e irrenunciáveis. Isso não significa que seja negado à pessoa jurídica qualquer tipo de direito sobre uma obra. Os direitos patrimoniais do autor podem ser transferidos a um terceiro, como garantido no artigo 49 e seguintes da referida lei. O que não se admite é que empresas figurem como autores originários de obras como se fossem dotadas de capacidade intelectual e criativa. A autoria integra o conjunto de direitos de personalidade e expressa uma relação intrínseca entre o criador intelectual e a obra resultante do seu esforço e criatividade. Essa ideia é própria da doutrina francesa do droit d'auteur. Outros países que adotam a doutrina do copyright protegem prioritariamente o direito de reprodução da obra, sem considerar os direitos morais de seu criador intelectual. Há de se ressaltar, no entanto, que mesmo nesses países foram criados mecanismos de proteção dos direitos morais de autor, como os direitos de atribuição de autoria, de integridade e de oposição à falsa atribuição. Isso porque há uma tendência universal de proteção dos direitos morais do autor, nos moldes do que propõe a Convenção de Berna para a proteção das obras literárias e artísticas, adotada no Brasil por meio do Decreto 75699 de 75, de acordo com o seu artigo 6 bis. Independentemente dos direitos patrimoniais de autor e mesmo depois da cessão dos citados direitos,
o autor conserva o direito de reivindicar a paternidade da obra e de se opor a toda deformação, mutilação ou a qualquer dano à mesma obra, prejudiciais à sua honra ou à sua reputação. A Convenção de Berna, portanto, adotou o caráter antropocêntrico de autoria para fins de determinação da autoria da obra, restando às pessoas jurídicas o exercício de seus reflexos patrimoniais. Não há como ignorar que uma obra é o resultado de uma criação do espírito, fruto do esforço, da criatividade e do engenho intelectual que somente a pessoa humana possui. A pessoa jurídica pode, quando muito, organizar um ambiente propício para a realização da obra, financiar, remunerar, prover diretrizes. Mas sem a pessoa física não haverá criação intelectual. Sob essa perspectiva, a legislação brasileira trata de defender antes a dignidade do autor do que os interesses patrimoniais de grupos econômicos. Por sua vez, o PL 3889 de 2021, apensado, tem como objetivo definir a figura do escritor fantasma, que seria o autor contratado por outra pessoa para escrever obra que seria publicada em nome desse contratante. Para todos os efeitos, o contratante seria considerado o único autor, sendo no texto da proposição detalhadas as relações entre este e o contratado. Porém, ressalte-se que o artigo 15 da Lei 9610, de 19 de fevereiro de 98, já define em seu parágrafo 1º que não se considera coautor quem simplesmente auxiliou o autor na produção de obra literária, artística ou científica, revendo-a, atualizando-a, bem como fiscalizando ou dirigindo sua edição ou apresentação de qualquer meio. Considerando que o PL propõe um nível de detalhamento mais apropriado a termos contratuais, incompatível com a lei e, além disso, desnecessário, por ser redundante, uma vez que, de acordo com o que o próprio texto parece querer assegurar, ou ao menos que, de acordo com o que o próprio texto parece querer assegurar, ou ao menos isso é o que acreditamos que seria coerente, um escritor fantasma seria simplesmente um colaborador, um redator contratado e supervisionado pelo criador da obra. Portanto, de acordo com o artigo 15, este já não é atualmente considerado nem mesmo coautor. A proposta gera ainda bastante imprecisão e ambiguidade em relação ao todo do texto legal, justamente por chamar o escritor fantasma de autor contratado, sendo que este não se enquadraria na definição e na identificação dadas de autor, enquanto a outra parte que se espera, embora não fique suficientemente claro no texto, seja o criador da obra. Portanto, o autor, não apenas de direito, mas de fato, é tratado apenas por contratante. Por fim, importante ressaltar que recentemente foi aprovado nesta comissão, na forma de substitutivo, o PL 2370 de 2019, que altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais. Diante do exposto, nosso voto é pela rejeição do PL 3545 de 2021, da emenda número 1 de 2021, a ele apresentado, e do PL 3889 de 2021, apensado. Este é o voto, presidente. Muito obrigada, deputada Jandira. Em discussão a matéria. Encerrada a discussão, em votação o parecer. Aqueles e aquelas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Item 3, né? Projeto de Lei número 3819/2021 do Senado Federal, CPI da pandemia, que institui o Dia Nacional em homenagem às vítimas da Covid-19. Relatora, a deputada Lídice da Mata. Parecer pela aprovação. Conceda a palavra à deputada Lídice para proferir seu parecer. Com a palavra, deputada. Senhora presidente, senhoras e senhores deputados, este projeto ele tem como autor, senhora presidente, a CPI da pandemia do Senado Federal. E uma resolução coletiva de CPI, ela tem prioridade em relação à tramitação na casa. Por isso mesmo, eu tenho a satisfação de vir a relatar esse projeto e vou direto ao voto, em função do pouco tempo que temos. O projeto de lei em análise pretende instituir o Dia Nacional em homenagem às vítimas do Covid-19. Eu terei uma satisfação enorme de ter essa data com essa referência, porque é inclusive o dia do meu aniversário. A data escolhida, 12 de março, faz alusão à primeira morte, felizmente, pela doença no Brasil no ano de 2020. Desde então, mais de 667 mil brasileiros
atualmente 70, perderam a vida em decorrência do Covid-19, uma das maiores tragédias da história nacional. Os resultados nefastos da pandemia também resultaram em milhares de pessoas com sequelas em razão dos efeitos colaterais da doença, como fadiga, cansaço, falta de ar, perda de paladar, olfato temporário ou duradouro, dores de cabeça, dificuldade de raciocínio, de concentração, distúrbios de sono, depressão, ansiedade, além do agravamento de doenças pré-existentes. Nesse contexto, um dos desafios presentes, do presente e do futuro, às organizações de saúde, ao SUS e aos valorosos e valorosos profissionais de saúde, será o atendimento e tratamento adequado voltado aos pacientes afetados por essa substancial variedade de sintomas psicológicos e físicos. Famílias desestruturadas, órfãos da doença e aumento da situação de vulnerabilidade econômica e social de grande parte da população brasileira foram outras consequências inequívocas da doença e das dificuldades enfrentadas pelos gestores públicos para o combate à pandemia. De acordo com o estudo do Unicef, Pobreza Infantil Monetária no Brasil, impactos da pandemia na renda das famílias com crianças e adolescentes foram as mais afetadas pela pobreza monetária no Brasil na pandemia. O relatório da CPI traz importantes considerações sobre o perfil dos mortos e infectados. A Covid, mais do que uma pandemia, é uma sindemia, pois o perfil dos mortos e infectados não é aleatório, variando conforme condições socioeconômicas que deixam alguns segmentos demográficos mais vulneráveis do que os outros. A população entre o qual o vírus circula não é homogênea e condições sociais e ambientais adversas fazem com que a doença atinja desproporcionalmente comunidades desfavorecidas e grupos étnicos ou raciais marginalizados, como indígenas e negros. Numa sindemia, a desigualdade se torna uma comorbidade, pois a insegurança alimentar, a falta de condições dignas de moradia e de acesso ao saneamento faz com que essas pessoas fiquem mais suscetíveis ao contágio. Destaca ainda o resumo que as mulheres foram mais expostas à doença, o que talvez seja reflexo de sua maior participação em profissões ligadas ao cuidado e à limpeza. É significativo, entretanto, registrar que as primeiras mortes pela doença no Brasil foram das trabalhadoras doméstica Rosana Aparecida Urbano, 57 anos, de São Paulo, e Cleonice Gonçalves, de 63, moradora do Rio de Janeiro. Duas mulheres negras, provavelmente contaminadas no local de trabalho. Desta forma, mais do que um ato de solidariedade às vítimas, o projeto de lei pode representar um estímulo ao fortalecimento das instituições de Estado em sua capacidade de oferecer soluções tempestivas para superar as crises, sobretudo humanitárias, que escancaram e agravam as desigualdades sociais e econômicas do nosso país. Elevada à lei de abrangência nacional, a proposição passa a ser um alerta perene para que a história não volte a se repetir, para que estejamos preparados para lidar com eventos de igual natureza, tendo por foco a dignidade humana, para evoluirmos para uma sociedade mais consciente e menos egoísta, fortalecendo o princípio constitucional da solidariedade intergeracional, mediante resgate de valores culturais, da memória e do conhecimento, e sempre com respeito à ciência para a preservação das gerações futuras. Mais do que olhar para o passado, pretende relembrar para não esquecer, que no futuro possamos atuar de maneira mais eficiente e pragmática para que tamanha tragédia não volte a se repetir. Concordamos com a justificação do projeto de lei do Senado, especialmente no que se refere ao reconhecimento dos profissionais. Também é importantíssimo ressaltar o trabalho heróico desempenhado por outros milhões de trabalhadores brasileiros, formais e informais, que arriscaram suas vidas para manter em funcionamento serviços e atividades essenciais à sociedade. Como exemplo, podemos citar os motoristas e cobradores de ônibus, os funcionários de farmácias, supermercados, profissionais da limpeza urbana, os trabalhadores do campo, os motoristas de caminhão, os policiais, os bombeiros, profissionais do setor funerário e tantas outras categorias profissionais que se expuseram ao risco de contaminação por uma doença com alto potencial de letalidade e sobre a qual inicialmente pouco se sabia. A proposição, portanto, é meritória.
O estabelecimento desta data é ainda uma verdadeira conclamação para que outras iniciativas possam ser efetivamente implementadas para garantir uma reparação mínima às vítimas e aos profissionais que atuaram incansavelmente para a manutenção dos serviços essenciais. Vale ressaltar a aplicação dos requisitos do artigo 2º da Lei nº 12.345/2010 na presente proposição legislativa. Nesse sentido, a Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia realizou audiência pública para ouvir depoimento de vítimas diretas e indiretas da Covid-19. Os convidados representaram as 5 regiões do país. Pelo exposto e por defendermos a saúde pública brasileira, somos pela aprovação do projeto de lei número 3.819/2021. Sala das Comissões, em 14 de junho de 2022. Deputada Lídice da Mata. Obrigada, deputada. Em discussão a matéria. Encerrada a discussão, em votação o parecer. Aqueles e aquelas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Quero aqui parabenizar o relatório da deputada Lídice, dizer que, apesar de ser o dia do seu aniversário, que é um dia feliz, né? Mas eu acho que é um dia de uma marca que esse país inteiro precisa realmente ter uma data para que a gente não esqueça da tragédia que vivemos e estamos a viver ainda. E é fundamental que o país inteiro possa marcar esta data para que a gente tenha todos os cuidados para que a situação que vivemos não se repita. Parabéns, deputada. Obrigada. Continuando, projeto de lei número 3820 do Senado Federal, CPI da pandemia, que institui o livro dos heróis e heroínas da pandemia da Covid-19. Relatora, deputada Lídice da Mata, parecer pela aprovação do PL 2530/2020, apensado como substitutivo. Concedo a palavra à deputada Lídice da Mata para proferir seu parecer. Senhora presidente, presidenta e demais colegas desta comissão, esse projeto também é um projeto resultante da grande pandemia, da grande CPI da pandemia no Senado Federal, que fez um extraordinário trabalho, que honrou e honra o Congresso Nacional. Por isso, ele adquire prioridade na sua tramitação. E essa proposição, senhora presidente, em 16 de dezembro de 2000, é recebida pela Câmara dos Deputados por meio de ofício 861 daquela casa. Encontra-se apensado ao projeto original, o PL número 2530 de 2020, de autoria do deputado André Figueiredo, que modifica a Lei 11.597, de 29 de novembro de 2007, para inscrição, em razão do trabalho de enfrentamento da pandemia do Covid-19, da classe dos profissionais de saúde no livro dos heróis e heroínas da pátria. A proposição está sujeita à apreciação do plenário, tramitando o regime de prioridade. Foi distribuída à Comissão de Cultura para análise de mérito e para a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Ao fim do prazo regimental, não foram apresentadas emendas ao projeto nesta comissão. Relatório. Senhora presidente, eu fiz questão de ler o relatório inteiro, porque se trata de um projeto que ele já tinha um projeto anterior tratando dessa questão, e para que eu não simplesmente ignorasse o projeto ou rejeitasse o projeto do deputado André Figueiredo, fizemos um esforço em fazer um substitutivo que incorporasse o esforço do nosso deputado e também o reconhecimento do trabalho da CPI da pandemia. Voto da relatora. O projeto de lei número 3.820/2021 pretende instituir o livro dos heróis e heroínas da pandemia de Covid-19 a ser depositado no Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves, em Brasília. A proposição prevê a inscrição perpétua do livro em homenagem a todos os profissionais de saúde que, com dedicação e heroísmo, atuaram no enfrentamento da Covid-19 no Brasil. O projeto é de autoria da CPI da pandemia, no Senado Federal. Comissão cujas revelações estarreceram a população brasileira ao demonstrarem que milhares de vidas poderiam ter sido poupadas, caso as ações do governo federal tivessem sido pautadas pelo conhecimento científico e pela urgência de proteger a vida, e não pela negligência e pelo negacionismo.
Em junho de 22, pouco mais de 2 anos desde declarada a pandemia, já tivemos mais de 31 milhões de casos confirmados de Covid-19 e ultrapassamos as 667 mil vidas perdidas em nosso país, de acordo com o painel mantido pelo Ministério da Saúde. Em situação de calamidade pública, o Brasil enfrentou o maior colapso sanitário e hospitalar da história sobre os ombros de muitos heróis. Conforme afirmou Maria Helena Machado, 2020, pesquisadora da Fiocruz, o Brasil tem 2 patrimônios no âmbito da saúde: o SUS e os mais de 3,5 milhões de profissionais de saúde que nele atuam. Na linha de frente, em contato direto com a população e em constante exposição ao risco de contaminação, esses profissionais se dedicaram com heroísmo e foram capazes de evitar uma tragédia ainda maior. Muitas vezes, enfrentando a falta de equipamentos básicos, a exaustão e o medo por si e por seus entes queridos, não deixaram de cumprir o dever de ofício, às vezes às custas das próprias vidas. Em pesquisa realizada pelo Núcleo de Estudos da Burocracia da Fundação Getúlio Vargas EASP, junto aos profissionais de saúde na linha de frente no Brasil, apenas 27,4% dos respondentes alegaram ter recebido treinamento sobre os protocolos para enfrentar a pandemia e apenas a metade disse ter recebido EPIs de forma contínua, ou seja, equipamentos de proteção individual. Técnicos e auxiliares de enfermagem, enfermeiros, médicos, agentes comunitários de saúde, farmacêuticos, estiveram sempre entre as categorias mais expostas e acometidas pelo coronavírus. O Conselho Nacional de Enfermagem, COFEN, mantém um painel de monitoramento que atualiza esses dados para a categoria e até junho de 22 foram registrados mais de 63 mil casos e 872 óbitos. No que tange à categoria médica, a estimativa divulgada pelo CFM é de 893 vidas perdidas até agora. Como ressaltou o senador Randolfo Rodrigues, a quem coube a relatoria da proposição em análise no Senado Federal, não fosse por todos os profissionais de saúde, muito mais que 600 mil pessoas teriam morrido em face das omissões do governo federal na desastrosa condução dada à pandemia, como se concluiu no relatório final da CPI, do qual se origina o projeto em exame. A proposição representa o registro perpétuo do justo reconhecimento a todas as pessoas, essas pessoas que, por seus relevantes serviços prestados à população brasileira. Somos, portanto, favoráveis à instituição de um livro de heróis e heroínas da pandemia de Covid-19, que conterá a inscrição perpétua em homenagem a todos os profissionais de saúde que, com dedicação e heroísmo, atuaram no enfrentamento da pandemia de Covid-19 em território brasileiro. Trata-se de uma justa homenagem a um exemplo de heroísmo que restará para sempre gravado na memória da nação. Apensado ao projeto original, o PL número 2530, de 2020, que determina a inscrição da classe dos profissionais de saúde no livro dos heróis e heroínas da pátria, depositado no Panteão da Pátria e da Liberdade, Tancredo Neves, em Brasília. Para isso, altera a lei número 11.597, de 29 de novembro de 2007, que dispõe sobre a inscrição de nomes do referido no livro. De acordo com esse diploma legal, a distinção pode ser prestada mediante edição de lei decorrido 10 anos da morte ou da presunção de morte do homenageado, excetuada a necessidade de observância de prazo apenas no caso de homenagens aos brasileiros mortos ou presumidamente mortos em campo de batalha. O projeto apensado pretende criar mais uma exceção à observância no prazo, qual seja a morte em razão do trabalho de enfrentamento da pandemia de Covid-19. Ao fim, o objetivo de ambas as proposições sob análise é o mesmo: prestar homenagem perpétua aos profissionais de saúde que atuaram no enfrentamento da pandemia de Covid-19. O apensado, no entanto, dedica especial atenção àqueles que morreram em decorrência desse trabalho. Optamos, por isso, pela apresentação de substitutivo, em que contemplamos ambas as iniciativas por meio de lei autônoma que institui o Livro dos Heróis
e heroínas de pandemia do Covid-19, contendo inscrição perpétua em homenagem a todos os profissionais de saúde que, com dedicação e heroísmo, atuaram no enfrentamento da pandemia de Covid-19 em território brasileiro, e inscrição específica em homenagem aos profissionais de saúde que morreram em razão desse trabalho. Diante do exposto, nosso voto é pela aprovação do PL número 3.820, 2021, e do apensado PL 2.530, 2020, na forma do substitutivo em anexo. O substitutivo, senhora presidente, é que institui o livro dos heróis e heroínas da pandemia do Covid-19, decretando, no artigo 1º, o instituído livro dos heróis e heroínas da pandemia de Covid-19, que será depositado no Panteão da Pátria e da Liberdade, Tancredo Neves, em Brasília, Distrito Federal. E no artigo 2º, esse livro conterá inscrição perpétua em homenagem a todos os profissionais de saúde, com dedicação e heroísmo, atuaram no enfrentamento da pandemia do Covid-19 em território brasileiro. Haverá inscrição específica em homenagem aos profissionais de saúde que morreram em razão do trabalho de enfrentamento da pandemia. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Muito obrigada, senhora presidente. Muito obrigada, deputada Lídice. Outro projeto de extrema relevância nesse momento de nossa história. Em discussão a matéria. Encerrada a discussão, em votação parecer. Aqueles e aquelas que o aprovam permaneçam como se encontram. Parecer aprovado. Item 7, projeto 2823/2020, retirado de pauta por ausência do relator. Projeto de lei número 4493/2020, do senhor Paulo Pimenta, que denomina como travessia José Mariano da Rocha Filho a obra realizada no trecho urbano de 14,6 quilômetros da BR-158, Rio Grande do Sul, e BR-287 do Rio Grande do Sul, entre o trecho de Castelinho e a ponte sobre o Arroio Taquara do município de Santa Maria. A relatora é a deputada Maria do Rosário, que, por impossibilidade de estar aqui, solicitou a deputada Áurea para ler o seu parecer. Concedo a palavra à deputada Áurea Carolina para proferir o parecer. Presidente, então vou direto ao voto. O projeto de lei 64/2000... Não, calma. Estou trocado. A proposição em exame, de autoria do nobre deputado Paulo Pimenta, pretende homenagear o senhor José Mariano da Rocha Filho, dando a obra realizada no trecho urbano de 14,6 quilômetros da BR-158, Rio Grande do Sul, e BR-287, Rio Grande do Sul, entre o trevo do Castelinho e a ponte sobre o Arroio Taquara, no município de Santa Maria, o nome de travessia José Mariano da Rocha Filho. Para esse fim, enaltece sua atuação como médico, professor e líder responsável pela fundação e instalação da Universidade Federal de Santa Maria em 1960. Fundamenta ainda a homenagem mencionando que José Mariano da Rocha Filho é cidadão honorário de dezenas de cidades gaúchas e brasileiras, onde semeou e ajudou a desenvolver o seu projeto de universidade comunitária, da Universidade Ligada à Terra e ao Homem que nela habita, recebendo, em 1992, o título de cidadão santamariense do século e, em 1999, de gaúcho do século. No que diz respeito ao mérito, a homenagem nos parece justa e oportuna. José Mariano da Rocha Filho é reconhecido pelos seus esforços no processo de democratização e interiorização do acesso ao ensino superior no Brasil e na América Latina, sendo que, particularmente em Santa Maria, ajudou a fundar e a consolidar a universidade instalada em uma cidade que não fosse capital de um estado no Brasil. A primeira universidade. Nesse sentido, o reconhecimento de José Mariano da Rocha Filho como pessoa pública que muito contribuiu ao município é corroborado pela Câmara Municipal de Santa Maria, que aprovou a moção de apoio 9463 de 2021, demonstrando apoio popular à iniciativa, atendendo então às recomendações da súmula número 1 de 2013 desta Comissão de Cultura. Sob o ponto de vista legal, também não encontramos qualquer óbice à aprovação da matéria. A Lei 6682, de 1979, que dispõe sobre a denominação de vias e estações terminais do PNV, determina que as estações terminais, obras de arte ou trechos de via do Sistema Nacional de Transporte terão denominação das localidades em que se encontrem, cruzem ou interliguem
conforme a nomenclatura estabelecida pelo Plano Nacional de Viação. Este dispositivo legal, em seu artigo 2º, também admite que seja dada à estação terminal, obra de arte ou trecho de via, supletivamente ou por lei, designação de um fato histórico ou de nome de pessoa falecida que haja prestado relevante serviço à nação ou à humanidade. O projeto ainda está de acordo com a Lei 6454, de 1977, e ressalvamos que a Comissão de Viação e Transporte dessa Casa aprovou emenda ao texto, a qual confere maior clareza ao trecho que se pretende denominar. Diante do exposto, o voto é favorável ao PL 4493 de 2020, com a emenda aprovada pela Comissão de Viação e Transportes. É o voto. Muito obrigada, deputada Áurea. Em discussão a matéria, encerrada a discussão, em votação o parecer. Aqueles e aquelas que o aprovam permaneçam como se encontram. Parecer aprovado. Item 10, retirado de pauta por ausência do relator. O relator é deputado Ayrton Faleiro, estamos aguardando a presença dele. Se ele chegar, a gente retoma. Item número 11, projeto de lei 990 de 2021, do senhor Afonso Mota, que declara a cultura regional gaúcha patrimônio cultural e imaterial do Brasil. A relatora é a deputada Maria do Rosário, que também, por impossibilidade de estar presente, ela já deu presença aqui na comissão e solicitou a relatora, a professora deputada Áurea Carolina, para ler o seu relatório. Concedo a palavra à deputada Áurea para proferir o seu parecer. Obrigada, presidenta. Então, direto ao voto. Ao propor que a cultura regional gaúcha seja declarada Patrimônio Cultural e Imaterial do Brasil, o ilustre colega deputado Afonso Mota se esteia na Constituição Federal. Cuida também o relator de listar o projeto de lei 990 de 2021. Ele lista no projeto os elementos que podem ser considerados como expressão da cultura regional gaúcha, os quais reproduzimos aqui. Formas de expressão poético-musicais, cênicas e visuais peculiares ao Estado do Rio Grande do Sul, expressões e criações artísticas regionais e tradições gaúchas, folclore, saberes e conhecimentos tradicionais gaúchos, esportes tradicionais e suas manifestações lúdicas incorporadas às tradições sul-riograndenses, eventos, ritos celebrativos, festivais e comemorações regionais, desfiles e cavalgadas, as entidades tradicionalistas, os CTGs, Centros de Tradições Gaúchas, piquetes de cavalarianos, centros nativistas, departamentos culturais de entidades voltados à tradição gaúcha. De um lado, o autor ressalva que não se trata de congelar a cultura gaúcha numa ideia de tradição imutável, ciente que de que as sociedades humanas interagem e se influenciam umas às outras, transformando-se num processo dinâmico. Tal processo, no entanto, confere às diversas comunidades certos traços distintivos de identidade, que são embasados na territorialidade, na cultura material do trabalho, na convivência com a natureza, na convivência social, em experiências que vão se condensando em visões de mundo, códigos de conduta moral, sentimento de pertença, em crenças e formas de interagir e celebrar a vida. Nesse sentido, há uma consonância com a Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural e Imaterial da Unesco. A presente proposição caminha no mesmo sentido desta convenção. Há grande diversidade na cultura sul-riograndense. Em todo caso, a cultura gaúcha, nos termos do projeto, é definidora da identidade de inúmeros cidadãos brasileiros, inclusive transcendendo as fronteiras do Estado do Rio Grande do Sul. Desse modo, a cultura gaúcha acaba por se constituir em uma importante característica de um grande mosaico que chamamos a cultura popular brasileira. A importância da proposição é indiscutível, tanto que cabe registrar que o PL 990 de 2021 tem como antecedente a Lei Estadual 13678 de 2011. No entanto, visando adequar a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa da proposição, propomos um substitutivo para declarar a cultura gaúcha como manifestação da cultura nacional. Isso se faz necessário em virtude da existência de um óbice legal em relação a iniciativas legislativas que pretendam reconhecer oficialmente determinado bem como parte do patrimônio cultural brasileiro ou como patrimônio imaterial. Com efeito, o obstáculo legal existente decorre de que essa atribuição é do Poder Executivo, mais especificamente do IFAM, vinculado ao extinto Ministério da Cultura. Tal incumbência foi conferida pelo Decreto-Lei
número 25, de 1937, que organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional. É importante assinalar que o reconhecimento oficial de determinado bem ou expressão como patrimônio imaterial, ou seja, o registro, significa mais do que a mera atribuição de um título. Seu principal efeito é administrativo, na medida em que estabelece para o IPHAN, órgão do Poder Executivo, uma série de obrigações relativas à salvaguarda do bem registrado. Assim, com a preocupação de garantir a aprovação da presente matéria nesta Casa e nas comissões que se seguem, em especial na CCJ, faz-se necessário o ajuste proposto no substitutivo para ajustar a proposição em exame em relação à sua constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Pelo exposto e por valorizarmos a cultura gaúcha, somos pela aprovação do PL 990 de 2021 na forma do substitutivo anexo. É o voto, presidenta. Muito obrigada, deputada Áurea, que hoje assumiu aqui a função de leitora mor desta comissão. Em discussão a matéria. Encerrada a discussão, em votação parecer. Parecer aprovar. Aqueles e aquelas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Deputada Maria do Rosário acabou de chegar. Deputada Maria do Rosário, que era parecerista do projeto de lei que declara a cultura regional gaúcha patrimônio cultural e material do Brasil. Acabou de ser aprovada. Se a deputada quiser fazer uso da palavra. Bem, senhora presidenta, eu quero apenas agradecer à senhora e à deputada Áurea Carolina, que fez a apresentação do relatório, e agradecer também e cumprimentar o autor, o deputado Afonso Mota, que no seu projeto declara a cultura regional gaúcha patrimônio cultural imaterial do Brasil, assim como toda a cultura. Mas aqui um destaque especial a essa diversidade, porque assim como diz, né, Minas são muitas, eu acho que nós podemos dizer, num diálogo com a Áurea Carolina, que é mineira aqui, o Rio Grande também são muitos. O Rio Grande é diverso entre o Pampa, a Campanha, a região serrana, o seu litoral, ou o seu noroeste, e todas as culturas que nos unem, no entanto, muitas vezes estão no passar de uma cuia de chimarrão. É verdade, pode estar, mas também na lente de um autor ou de um diretor no audiovisual, no palco do teatro, na música tão diversa. Então, quando o deputado Afonso Mota propõe declarar a cultura regional gaúcha patrimônio cultural e material do Brasil, nós não estamos falando de uma cultura una ou de uma cultura marcada por uma homogeneidade tal que desmereça ou desconsidere a diversidade. A cultura regional gaúcha ela é plural, ainda que seja uma cultura regional. Cumprimento a todos e todas, né, aqueles que são defensores da cultura regional gaúcha, e me sinto aqui participante dessa aprovação. Muito obrigada, presidenta Rosa Neide, muito obrigada, deputada Áurea Carolina, que tanto contribuiu sendo relatora ad hoc aqui nessa matéria. Obrigada. Parabéns tanto ao autor como à relatora, a deputada Maria do Rosário. Dizer que o hino do Rio Grande do Sul já diz que sirvamos de exemplo a toda a terra, né? Então, uma cultura diversa que não fica menor em nada, né? Inclusive quer ser exemplo a toda a terra, como diz a letra do hino. Então, eu acho que hoje também aprovamos aqui, declaramos como cultura imaterial o Quarupi, que é a maior manifestação indígena do país, que é lá do Xingu, no estado de Mato Grosso. Então, são reconhecimentos que eu acho que essa comissão faz e que engrandece muito, né, o conhecimento cultural do povo brasileiro, né? Essas divulgações são muito importantes. Presidenta, ainda que nessa sua fala tão importante e com tanto reconhecimento, seja interessante nessa Comissão de Cultura relatar que no Rio Grande do Sul há um forte movimento contestatório contra a segunda estrofe do hino rio-grandense. Sempre cantado com muito orgulho, tanto quanto o hino nacional brasileiro, a segunda parte do hino rio-grandense, ao referir-se que um povo sem virtude, aspas aqui, acaba por ser escravo, tem recebido por parte de importantes movimentos uma crítica que tem significado, muitas vezes, o silêncio do não cantar em protesto a uma frase que
cujos gaúchos e gaúchas, nem sempre hoje, na nossa época, refletindo os valores de hoje, sentem-se representados pela frase escrita ao longo da história. Então, como a cultura é algo vivo também, e os hinos são, fica registrado aqui dessa forma, tanto o nosso apreço pelo hino, mas também a importância de até mesmo um hino, muitas vezes, vir a ser questionado, contestado na sua expressão. Muito obrigada. Com certeza. Isso é o movimento da história, né? É o movimento da linguagem que a gente vai incorporando ao longo do tempo. Então, acho que cumprimos esse primeiro momento de trabalho hoje, que foi o segundo momento. Nós já tivemos 2 atividades na sequência, teremos a terceira logo em seguida. Então, nada mais havendo a tratar, convoco senhores e senhoras, membros, para a audiência pública, na sequência, para debater o tema Culturas e Resistências dos Povos Indígenas. Acho que declaro encerrada a presente reunião e convido para daqui mais 10 minutos, dar um tempinho aí para levantar e ir ao banheiro, tomar uma água, um cafezinho e tratarmos aqui da cultura indígena, que eu acho que é fundamental para esse momento da história do nosso país. Muito obrigada.